Beleza, pessoal? Então aqui, voltando à nossa segunda parte da aula. Na primeira parte do vídeo, a gente estava falando, então a gente terminou falando das cartas portulanas, daquele período das grandes navegações, do interesse das nações europeias, principalmente, em conhecer melhor rotas marítimas, ter mapas que dessem uma boa orientação, ou que conseguissem, de alguma maneira, fazer com que essas expedições chegassem aos seus respectivos destinos da forma mais rápida, da forma mais segura possível. Então a gente vê que existe uma relação direta entre o desenvolvimento da cartografia, tá? E os interesses comerciais dessas potências mercantis, ok? Então essa, digamos assim, essa expansão territorial dos europeus ajudou, de certa forma, ou contribuiu para o desenvolvimento da cartografia. Existe uma relação direta entre essas coisas. Como eu disse antes, tanto os estados nacionais quanto as companhias de comércio tinham interesse em que esses mapas fossem cada vez mais sofisticados, mais confiáveis, e isso continuou acontecendo. Esses investimentos continuaram ocorrendo ao longo dos séculos seguintes. Eu já tinha dito para vocês numa outra aula que houve todo um investimento dos principais países europeus para que se conseguisse determinar de forma correta, de forma precisa, a longitude no mar, porque a medida de longitude não foi uma medida fácil de ser, digamos, concebida, não foi um cálculo simples. Na verdade, isso levou muito tempo, os governos colocaram muito dinheiro nisso. Como eu falei para vocês, o Observatório de Greenwich, o Observatório Real de Greenwich, foi construído com esse propósito, pegaram os caras lá, pega aí, esse pessoal mais ou menos aí dessa época, o Newton, Copérnico e tantos outros cientistas da época que entendiam muito de astronomia, o próprio Kepler, muita gente boa está envolvida nisso, esse projeto de calcular a longitude, porque mapa sem orientação não é mapa, ou não é um mapa, digamos assim, que sirva para propósitos específicos de deslocamento. Então, desse período, pessoal, do início da expansão comercial europeia, entrando pela Revolução Industrial, a gente vai perceber então um avanço paulatino da ciência cartográfica. Os mapas vão ficando cada vez mais sofisticados, mais bem acabados. E aí eu vou dar um salto para o século XIX. Obviamente, muita coisa aconteceu entre um período e outro, mas eu vou dar um salto para encurtar um pouco a história e para atacar pontos que são mais importantes. Por que o século XIX? Bom, no século XIX, a gente começa aí, a gente já está entrando na chamada Segunda Revolução Industrial. Parte daqueles países europeus que eram países, como no caso de Portugal e Espanha, potências mercantis, entram em decadência, entra em cena o Reino Unido, entra em cena a Alemanha, lá do outro lado entram em cena os Estados Unidos, ou seja, há uma recomposição aí, digamos, de forças em relação às potências, e isso, por sua vez, vai também ser importante para a gente entender como é que a própria história da cartografia, como é que os mapas vão mudando e que mapas passam a ser importantes. Um ponto interessante de se destacar: os mapas continuam cada vez mais técnicos. Então, não tem mais aquele gap ou aquele distanciamento de uma cartografia mais científica como aconteceu na Idade Média. Não, muito pelo contrário. A cartografia vai ficando cada vez mais técnica, ela vai cada vez se aproximando mais da ciência. Então, no século XIX, o século XIX é um século de desenvolvimento científico importante. Vários cientistas importantes que a gente conhece são do século XIX, vários geógrafos importantes são do século XIX, e essa galera vai de alguma maneira contribuir para fazer com que esses mapas se tornem cada vez mais precisos.
Eu tenho aqui, eu peguei, assim, ó, título de exemplo, o mapa da famosa Partilha da África, a Conferência de Berlim. Tá? Coisa que eu quero chamar que eu quero chamar a atenção em relação a esse mapa. Por exemplo, repare o contorno do mapa. Esse mapa é do final do século XIX, pessoal. Ainda não existia satélite, tá? Ainda não existia fotografia aérea. O que existia era o conhecimento desses navegadores, desses caras que estavam circulando pelo mundo com os seus navios, tá? Existia um conhecimento de expedições das sociedades geográficas, por exemplo, que começam a existir ou funcionar a partir desse período, principalmente na Inglaterra, França. E olha só o que a gente tem aqui, um mapa que é praticamente, assim, um mapa como se fosse, é quase que um mapa feito por imagem de satélite, assim, é muito preciso. Ele tem uma precisão muito grande, assim, que chama a atenção, considerando os recursos que existiam à época. Então, eu quero chamar a atenção justamente para esse ponto. A gente está aqui ainda no século XIX, tá? Um mapa que mostra, né, como eu falei para vocês, a divisão da África, e a gente já tem aqui uma precisão um tanto quanto significativa. Isso só mostra que o que ocorreu nos séculos anteriores ajudou em muito no desenvolvimento cartográfico. Tá? Conhecimento, somente da astronomia, da matemática, no caso mais especificamente da geometria euclidiana, de algumas áreas bem específicas, vão contribuir para que esse conhecimento ou esses desenhos em relação às formas, aos ângulos, em relação a todos os elementos que compõem o mapa, se tornem cada vez mais precisos. Beleza, pessoal? Então, olha só. Se não travar de novo, a gente vai continuar. Beleza, não travou. Um outro ponto importante que vale a pena a gente ressaltar e que isso começa a ser percebido já no século XIX é o surgimento dos chamados mapas temáticos. Tá? O que é um mapa temático? Um mapa temático é um mapa que fala de um tema, como o próprio nome já está dizendo. Tá? Então, pessoal, mas eu ainda não entendi. Tema, o que é tema? Tema, um assunto específico. Não sei se vocês repararam, mas até antes desse mapa, basicamente, os outros que nós mostramos são mapas do mundo. Às vezes de regiões do mundo, como aquele que eu mostrei da Itália. Mas eram mapas genéricos, mapas que mostravam cidades, localizações, ângulos ou rumos, mais nada. Mapas essencialmente ligados ao deslocamento de rotas marítimas, deslocamento marítimo. Aqui, agora, no século XIX, preste atenção nisso, pessoal, que isso é muito importante. A partir de então, com o aumento dessa capacidade de cada vez mapear melhor, ou com a possibilidade, tá? As possibilidades que esse momento começa a oferecer para os cartógrafos, para os geógrafos e para pesquisadores que vão transitar por essas áreas, o que começa a acontecer? Os mapas começam a ficar cada vez mais específicos. Então, a gente está falando aqui, como eu disse para vocês, é importante entender o contexto histórico. Segunda Revolução Industrial, potências interessadas em crescer, em avançar, em expandir a sua produção, empresas desses países que falam assim, olha só, eu quero saber onde é que eu vou encontrar mais, por exemplo, mais commodities para produzir, eu quero um lugar para produzir commodities, eu quero um lugar onde eu posso extrair, sei lá, a gente não tem muito ferro, então eu quero um lugar onde eu posso extrair ferro. Ou, vou mais além, no caso desse mapa específico, como que é o nosso território? O que o nosso território oferece? Onde tem ferro? Onde tem carvão? Onde tem ouro? Então, ter esse conhecimento mapeado é de suma importância, passa a ser estratégico, cada vez mais importante, passa a ser cada vez mais decisivo. Então, dessa forma, pessoal, com todos esses avanços que a gente mencionou, então agora eu tenho, no século XIX, como eu disse para vocês, vários pesquisadores
importantes surgem. Por quê? Também porque o conhecimento científico vai se tornando mais sistemático, tá? Começam a surgir cursos cada vez mais específicos, áreas da ciência começam a se ramificar, né? Então eu tenho cada vez mais gente pesquisando coisas mais pontuais, mais específicas, e isso favorece, né, essa ampliação do conhecimento que de alguma maneira converge para a cartografia. Então, por exemplo, o conhecimento geológico ele vai avançar bastante em comparação ao passado, obviamente, e isso, por exemplo, vai dar margem à confecção de um mapa geológico das Ilhas Britânicas, que é esse mapa que vocês estão vendo. Assim como vão surgir mapas, por exemplo, da fauna, da flora de outros países, como por exemplo países aqui da América do Sul. Viajantes europeus vão viajar para cá e vão querer mapear, vão querer saber os tipos de vegetação, os biomas que existem aqui. Tá? Então, isso vai se tornando algo cada vez mais comum. Tá? E esses mapas temáticos, obviamente, vão ser produzidos em maior escala nos países desenvolvidos, que é onde havia mais dinheiro, onde a ciência já tinha avançado mais. Tá? E fazendo um link até com coisas que nós estudamos no 9º ano, é interessante a gente perceber que essas potências também se tornam potências porque elas têm mais acesso à informação, porque elas se engajam mais na produção de conhecimento, elas investem mais na produção de conhecimento, e uma das áreas do conhecimento em que há esse investimento é na cartografia, é no conhecimento geográfico. Tá? Então, a gente está falando aqui de pessoas que viajam pelo mundo, que vão coletar conhecimento, que vão fazer anotações de campo, vão somar isso tudo com pesquisadores que estão lá no laboratório, que conhecem essas técnicas cartográficas. Isso tudo vai se unir para a formulação desses mapas. Lembre-se, a gente não tem ainda imagem de satélite, a gente não tem ainda fotografia aérea. Então, esses mapas, pessoal, são fruto, tá, dessa coleção de conhecimentos que está se dando sobretudo nos países desenvolvidos. Os países que hoje são desenvolvidos e que na época já eram os mais desenvolvidos. Beleza? Vamos em frente. Dei mais um salto agora para mostrar para vocês o seguinte. Esse conhecimento cartográfico vai ser um conhecimento que, como eu disse para vocês, vai fazer parte, digamos assim, do repertório de questões de Estado, digamos assim. Bom, o Estado se interessa por quais assuntos? Por assunto A, B, C, D, E. Um desses assuntos é a cartografia. E isso vai ganhar, digamos assim, um ar de institucionalidade. Por exemplo, no Brasil, na década de 30, surge o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai produzir, a partir de então, uma série de mapas. Tá? Desde então, a produção cartográfica no Brasil vai ser muito ampla, vai ser grande, e essa produção, pessoal, vai servir para quê? Para subsidiar, para oferecer recursos para esse mesmo governo fazer o seu planejamento. Então, por exemplo, eu quero construir uma nova capital, como é o caso que está aqui. Eu quero construir Brasília, eu quero tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para o centro-oeste, para o meio do país. Tá, então, vamos lá. Quais são os mapas? Eu quero ver os mapas, eu quero ver o que existe, como é que são as formas de relevo, eu quero ver onde é que eu posso colocar essa nova cidade, eu quero planejar isso, eu quero traçar estradas. E os mapas vão participar dessa história. O IBGE participa dessa história, outras instituições surgem mais tarde e vão, de alguma maneira, também subsidiando, também complementando esse trabalho. Então, o que eu quero destacar é isso, que a cartografia continua sendo uma atividade eminentemente do Estado, até então, tá? É uma atividade estratégica para o planejamento, é uma atividade que vai subsidiar a atividade econômica também. Só isso? Não, não é só isso. Parem só, se a gente pega, por exemplo, a questão geopolítica,
E a gente está falando aí no contexto pós-guerra, num momento mais ou menos próximo daqueles mapas que eu mostrei para vocês, tá? Da época da Constituição de Brasília. Um mapa que ele praticamente dispensa comentários, porque quando você olha para esse mapa, o que você tem aqui? O Polo Norte no centro, tá? Aqui o Oceano Glacial Ártico, Estados Unidos e antiga União Soviética, em lados opostos. Aqui em azul os países da OTAN, aqui em vermelho os países do antigo Pacto de Varsóvia, tá? E por que eu estou mostrando esse mapa? Porque vou mostrar para vocês que os mapas também têm uma ligação muito forte, ou passam a ter, principalmente entrando pelo século XX, com o que a gente chama de geopolítica. Então esse ramo, que é um ramo novo, que é uma área nova do conhecimento, né, que é essa área em que se pensa como que o território é mais ou menos estratégico, quais são as partes mais ou menos estratégicas, onde que eu posiciono minhas tropas, onde que eu coloco os meus mísseis nucleares, onde que eu preciso, de alguma maneira, aumentar a minha área de influência. Isso tudo, esse pacote que a gente chama de geopolítica, também vai aparecer nos mapas. Também vai dar o ar da graça naquilo que a gente chama de cartografia, ou nisso que a gente chama de cartografia. Tá? E esse tipo de mapa que naquela época foi diversas vezes, apareceu em diversos contextos, porque mostrava que, digamos que o caminho mais curto para a destruição mútua era o Ártico, rompendo com aquela visão antiga também, e isso é um outro aspecto interessante que a gente tem do mapa tradicional, com o meridiano de Greenwich no meio, e as porções, digamos, do continente americano no lado oeste, continente europeu, parte da África e da Ásia no lado oriental. Essa projeção, a gente chama de projeção azimutal plana, a gente vai falar dela mais para frente, já traz uma nova forma de ver o mundo. Tá? Então, está aí um mapa ligado à geopolítica. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês essas imagens para dizer para vocês que a gente também pode utilizar o mapa para, digamos assim, enganar o inimigo, ou para mentir, para distorcer as informações. Como eu disse para vocês lá no início, na primeira parte da apresentação, a cartografia não é algo neutro. Quem tem esse instrumento na mão mostra o que quer mostrar e muitas vezes mostra como quer mostrar, da forma que achar melhor mostrar, que achar mais conveniente mostrar. Tá? E se preciso for, dependendo do governo que se tem, ou do contexto histórico que está se falando, a cartografia pode ser inclusive para tentar ludibriar o inimigo. Então, esse mapa, esse conjunto de mapas aqui, foi retirado de um livro chamado How to Lie with Maps, Como Mentir com Mapas, um livro muito interessante que mostra uma localidade, uma mesma localidade da antiga União Soviética, tá? Essa localidade aqui, que é retratada em diferentes posições em diferentes momentos. Vocês vão ver aqui 1939, 1954, 58, 62, 67 e 69. Em cada um desses mapas, essa localidade aparece em uma posição distinta no território soviético, no antigo território soviético. Por que isso? Porque a ideia dos soviéticos naquela época era, digamos assim, não permitir que quem não estivesse do lado deles, basicamente as forças da OTAN, os Estados Unidos, não tivesse um conhecimento acurado, um conhecimento preciso do território deles. A gente está falando de uma época em que se falava em lançamento de mísseis nucleares, a gente está falando de uma época de intensa rivalidade, e quando eu faço esse tipo de operação no meu mapa, na verdade eu estou sonegando uma informação geográfica. É uma forma de enganar o meu inimigo. Então, por exemplo, se nessa cidade existe alguma instalação estratégica importante, provavelmente deveria existir, tá? Então, por que eu vou dar de bandeja essa informação para o meu oponente? Se eu posso enganar, eu vou enganar. Tá? Eu não sei se vocês lembram, mas
há um tempo atrás, logo que, talvez vocês não se lembrem que vocês são bem mais novos que eu, mas quando o Google Maps veio, começou a se disponibilizar, quando surgiu essa ferramenta, depois o Google Earth, se falava muito que muitas das localizações estratégicas, bases americanas estratégicas, bases militares americanas, não eram mostradas, não eram apresentadas em detalhes, ou que havia uma distorção significativa quando você se aproximava muito, justamente para não evidenciar detalhes que não deveriam ser. Tá? Então, isso não é uma peculiaridade ou algo que esteja ligado à União Soviética. Tá? Outros países também já fizeram isso, porque na verdade a cartografia, como eu disse para vocês, é uma questão de Estado. A informação cartográfica é uma informação estratégica. Então a gente não pode ser inocente, ser ingênuo e achar que os mapas eles simplesmente desenham ou espelham a realidade pura e simplesmente ou tal como ela é, sem que haja algum tipo de trabalho que às vezes até intencionalmente omita algumas coisas. Tá? Por que eu digo às vezes? Porque às vezes não é intencional, porque a própria escala cartográfica não permite. A gente vai falar sobre isso um pouco depois, na nossa segunda aula. Mas, por vezes, eu simplesmente posso fazer isso. Eu posso trocar minha cidade de lugar e está tudo certo. Tá? Para encerrar, pessoal, no século XX, boa parte dos avanços da cartografia tem a ver com duas tecnologias em especial, com a fotografia aérea, que obviamente, como o próprio nome já diz, surge ou passa, existe a possibilidade de ser feita, né? Ela passa a ser, digamos, possível por conta do advento da aviação, isso vem do século XX, e das imagens de satélite. Por sua vez, os satélites datam aí da década de 70 do século passado, tá? Os primeiros satélites. Então, essa combinação entre fotografias aéreas, início do século, associadas às imagens de satélites, vão incrementar, vão possibilitar mapeamentos cada vez mais específicos. No caso da fotografia aérea, como eu tenho o avião fazendo esse trabalho numa altitude relativamente baixa, ou baixa em comparação ao satélite, tenho fotos que vão proporcionar um nível de detalhamento muito grande. Tá? Então são fotos que muitas vezes, mais tarde principalmente, com o advento da computação, vão ser incorporados para bases de dados, por exemplo, de bases de dados municipais para cobrança de impostos, para planejamento urbano. Tá? Então são fotografias que dão para a gente uma noção muito, digamos assim, que elas conseguem fazer a gente enxergar o território de uma forma mais próxima, um nível de detalhamento maior. Já as imagens de satélite, tá? São imagens feitas a distâncias muito maiores. Não quer dizer também que os satélites não consigam fotografar ou que a gente não consiga dar um zoom, né? Não é isso, tá? Eu quero dizer para vocês que com as imagens de satélites eu consigo ter uma visão, assim, eu consigo ter uma visão mais panorâmica, eu consigo ângulos maiores e, inclusive, com isso consigo, por exemplo, sofisticar e muito aquilo que eu falei lá atrás para vocês, que se chama de cartografia temática. Então, por exemplo, eu quero fazer o zoneamento econômico-ecológico da Amazônia. Com uma fotografia de satélite, com uma imagem de satélite, uma fotografia aérea, com a junção dessas duas tecnologias, eu consigo saber o que tem no subsolo da Amazônia, eu consigo entender melhor a vegetação da Amazônia e eu consigo saber onde se encontram os maiores focos de população, onde as cidades são maiores, menores, onde não mora praticamente ninguém. Eu sei por onde, por exemplo, é mais adequado passar uma linha de transmissão, por onde eu não devo fazer isso. Enfim, eu agora, digamos assim, tornei meu poder de mapear ainda muito maior. Essa minha capacidade de mapear ganhou um poder, digamos, exponencial, aumentou de uma forma muito significativa. Tá? Porque agora eu consigo ver de cima, eu consigo observar como antes eu não conseguia. Tá? Então,
a gente sai lá daqueles, né, dos primeiros relatos dos viajantes, a gente sai daquela astronomia ainda mais rudimentar e agora chega num nível em que eu consigo ter aí imagens com uma resolução de 1 metro para 1 metro. Tá? Então, isso muda todo o panorama da cartografia. Beleza, pessoal? Para encerrar, eu quero falar sobre uma coisa chamada geoprocessamento. Para encerrar mesmo, nosso último slide. Então, eu tenho aqui uma ferramenta que surge nesse campo da cartografia, né, ou nessa interface entre cartografia, geografia, sensoriamento remoto, que é uma área extremamente interessante, que é o seguinte, eu vou tentar explicar isso para vocês de uma maneira bem simples. Geoprocessamento, processamento informacional, né, processamento que é possível, que se tornou possível com o advento da revolução informacional, né, pós-década de 70, advento dos computadores modernos, né, que vão ganhar capacidade de processamento cada vez maior. E o que o geoprocessamento faz? O que é essa coisa de geoprocessamento? É muito simples. Eu tenho aqui, digamos que eu tenho, né, um mapa de rodovias, um mapa de uso da terra, municípios, hidrografia, ou na verdade que limites municipais, rede hidrográfica, relevo e um mapa geral, que a gente chama de mapa base. Eu quero integrar todos esses mapas, eu quero colocar todos esses mapas como se fossem um só, ou eu quero enxergar esses mapas de forma, digamos, entrecruzada. Tá? Eu quero plotar esses mapas numa mesma camada. Posso fazer isso com o computador? Posso. O computador me dá essa possibilidade. Para que eu faço isso? Eu faço isso, por exemplo, para descobrir qual a melhor área dentro de uma determinada, dessa parte aqui, digamos, desse mapa de relevo, qual é a área mais apropriada para passar uma estrada, né? Então, eu vou rapidamente observar, o computador vai me dar, né, vai mostrar, olha, a área A é melhor do que a área B, porque na área A o terreno é menos íngreme, por exemplo. Tá? Ou, um outro exemplo, eu quero expandir a agropecuária nessa área aqui, nessa área mapeada. Quais são as áreas com um tipo de solo mais adequado? Então, se eu tenho um mapa de tipos de solo, o computador consegue me dar essa resposta. Isso tudo é feito internamente. O computador processa isso tudo e retorna essa informação. Óbvio que eu estou falando dessa forma, isso parece simples, parece muito fácil, da forma como eu estou falando, mas na prática tem toda uma matemática, uma estatística, tem uma série de conhecimentos embutidos aqui que são complexos. Tá? Mas assim, eu quero dizer que na verdade essa coisa chamada geoprocessamento possibilita que agora eu tenha um conhecimento, uma capacidade de análise ainda maior, muito mais ampliada, muito mais significativa do que já houve no passado, né? Quando eu talvez tivesse que pegar todos esses mapas, colocar um do lado do outro e olhando e comparando, aqui o relevo é assim, aqui a vegetação é assado, aqui a malha de rios é assim. Agora eu consigo ter tudo em um mapa só e criar um outro mapa, né, como disse, com a melhor área para eventualmente plantar alguma coisa, ou pensando numa área urbana, qual a melhor área para instalar, por exemplo, novas lojas do McDonald's, qual a melhor área para que eu faça, por exemplo, espalhar uma rede de supermercados, uma rede de cinemas, enfim, o que quer que seja. Tá? Então, finalizando, né, dando esse primeiro panorama sobre essa questão da cartografia, esse assunto cartografia, quero mostrar para vocês então isso, que o conhecimento cartográfico ele evoluiu, né, daquele mapa feito na pedra, daquele mapa feito lá no couro de um animal, feito em cima de um pedaço de madeira, para um computador, para uma tela de computador, né? E à medida que esse avanço foi se dando, à medida que esse avanço foi acontecendo, a capacidade do homem de dominar o território, de conseguir estruturar as atividades econômicas e as demais atividades foi se tornando cada vez maior, tá? Fruto desse avanço tecnológico que a gente não consegue
entender o que é cartografia hoje sem entender o momento que a gente vive, ou a gente não consegue entender a cartografia do passado sem entender o contexto, ou o respectivo contexto histórico do passado. Beleza, pessoal? Então, espero que a explicação tenha sido clara, tenha sido boa, e se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, vocês podem mandar um e-mail para mim, podem postar alguma mensagem no fórum, tá? E vou tentar passar para vocês também uma nota de aula em que eu falo um pouco mais sobre isso para vocês terem um texto, uma orientação por escrito, tá? De qualquer forma, essa é uma parte introdutória. Em princípio a gente talvez não cobre isso em prova, mas eu achei, sim, eu acho de suma importância a gente fale sobre isso para não ficar uma coisa estanque, para vocês não acharem que tudo foi desde sempre como é hoje, porque não foi assim, e tem muita coisa bacana, muita coisa importante na história que ensina, a história tem muita coisa para ensinar para a gente, tá? Sobre como que a cartografia chegou onde chegou nos dias de hoje. Beleza, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!